Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pegue comigo então o Evangelho de São Mateus, capítulo 3. Evangelho de São Mateus, capítulo 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Repita comigo esse versículo 3. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Irmãos, esse fazei penitência se traduz de várias maneiras, porque na verdade é uma palavra tão intensa, uma palavra tão forte, que em português ela tem uma porção de sentidos. Tem uma porção de sentidos. É convertei-vos, é mudai de vida, é mudai a vossa mentalidade, é renovai a vossa vida, é também fazer penitência, mas não no sentido de fazer penitências, fazer coisas de penitência, sacrifícios, não, mas é aquilo que em grego é metanoia. Mudai a vossa vida, mudai o vosso interior, virai no avesso. É tudo isso. Versículo 3. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías quando disse, leia comigo: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele, confessavam os seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai frutos de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós, nós temos Abraão como por pai. Pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Repete comigo o versículo 10, todos. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água em sinal de penitência. Mas aquele que virá depois de mim, e é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados, leia comigo agora, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Repetindo esse pedacinho, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Continua, tem na mão a pá, limpará sua eira e recolherá o trigo ao celeiro, as palhas, porém, queimá-las-á num fogo inextinguível. Palavra da salvação. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos de João Batista. Nós estamos vivendo tempos de João Batista. Digo mais ainda, pela graça de Deus, o que Deus está suscitando no mundo de hoje é esta grande graça de João Batista. Eu nem quereria chamar a renovação carismática católica, porque senão nós começamos a pensar num movimento, nós começamos a pensar numa ala da igreja, vamos dizer assim, uma linha de igreja, como se costuma dizer. Mas na verdade, o que Deus está fazendo não é um movimento, não é um trabalho com um grupo, não. Deus está suscitando na sua igreja este espírito de João Batista. Deus está renovando na igreja a graça de João Batista.
Agora, é claro, Deus precisa de algo concreto, palpável, visível. Então veja bem, ele foi atingindo pessoas. E na medida que ele ia atingindo pessoas, ele ia tomando essas pessoas, unindo essas pessoas e fazendo dessas pessoas como que fermento para a sua graça ir se propagando, se propagando, se propagando. E é isso que se chama hoje de renovação carismática católica. Deus está fazendo uma renovação na sua igreja. Deus está fazendo uma renovação na sua igreja. Deus está fazendo uma renovação carismática, quer dizer, através do seu Espírito. Então, nós, que temos a graça de termos sido atingidos por essa renovação, que hoje estamos nesse processo de renovação, nós que somos hoje como esse punhadinho de fermento que Deus toma e põe em toda a massa da igreja, nós somos hoje, para a igreja, um corpo profético. Um corpo profético como João Batista. Diga comigo, nós somos para a igreja um corpo profético. Deus quer repetir conosco a graça de João Batista. A renovação carismática católica é hoje para a igreja. É hoje para o mundo. João Batista. E é importante que nós entendamos isso. É importante que nós entendamos isso. Deixe que o Senhor trabalhe no seu coração para você entender cada vez mais. E não somente entender, para que o Senhor vá fazendo já em você tudo aquilo que Ele quer fazer. Qual era o anúncio de João? O principal anúncio de João era este: preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Veja bem, assim como Deus quis e Deus precisou que João preparasse o caminho para a primeira vinda de Jesus, e é por isso que João veio cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. É por isso que João recebeu de Deus toda essa graça de levar à conversão, à mudança de vida, para preparar a vinda de Jesus, para preparar a sua primeira vinda. E João preparou os seus caminhos. Aí que está o importante. Nós, hoje, a renovação carismática católica hoje, que está trazendo novamente a graça de João Batista, ela existe para preparar o caminho do Senhor. Para preparar o caminho do Senhor para quê? Não mais para a sua primeira vinda, mas para a sua segunda vinda. Porque a grande verdade, meus irmãos, é esta: o Senhor está próximo. Repete comigo. E diga comigo: eu creio, Senhor. E faz-me acreditar, não em ideias humanas, mas naquilo que teu Espírito suscita. O Senhor está próximo. O Senhor está cada vez mais perto. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Eu já começo dizendo o seguinte: infelizmente, quando se fala a católicos a respeito da volta do Senhor, a primeira coisa que acontece é medo. E o pessoal, coitadinho, morre de medo, porque logo pensa em cataclismas, em desgraças, em castigo. Pensa em castigo mesmo. E veja, esta é uma tremenda armadilha do inimigo. É uma tremenda armadilha do inimigo contra nós. Porque é justamente o contrário. Eu queria que vocês, sem perder esse trecho que está aí, porque nós vamos trabalhar com ele durante todo esse tempo, que vocês pegassem comigo o Evangelho de São Lucas, capítulo 21. Evangelho de São Lucas, capítulo 21. Versículo 28. Lucas 21, 28. E já leia comigo. Quando começarem a acontecer estas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças,
porque se aproxima a vossa libertação. Meus irmãos, o que é que o Senhor fala a respeito da sua volta? O que é que o Senhor fala a respeito da sua vinda, a sua segunda vinda? O que é que o Senhor fala para nós realizarmos quando começarem a acontecer esses sinais, quando começarem a acontecer todas essas demonstrações que Ele está perto? O que Ele manda? Nós ficarmos assustados, nós ficarmos com medo, nós ficarmos correndo de medo, é isso que Ele manda? Não, o que o Senhor diz? Leia comigo de novo. Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Porque se aproxima a vossa libertação. Repete comigo. Porque se aproxima a vossa libertação. E porque se aproxima a vossa libertação, então reanimai-vos e levantai as vossas cabeças. E há uma lógica nisso, eu queria que você entendesse bem. Volta lá para aquele trecho onde nós estávamos, em Mateus, capítulo 3, versículo... Mateus capítulo 3. Veja o finalzinho do que nós lemos, versículo 12. Depois de falar, Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo, diz o versículo 12. Leia comigo. Tem na mão a pá, limpará sua eira, e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, queimá-las-á num fogo inextinguível. Você conseguiu entender isso aí? O que é que fará o Senhor quando Ele vier? O Senhor, quando vier, Ele terá a pá na mão. Ele limpará a sua eira. Eira é justamente aquele... Como é que ele diz isso? Aquele chão, né? Assim, bem liso. Nós costumamos fazer tijolado, onde se coloca o grão para ser limpo, para separar o grão, para separar o trigo da palha. Porque, claro, quando colhe o trigo, vem a palha junto. É preciso separar. A eira é aquilo. Em lugares que se planta café, né, faz também aquela eira onde se estende o café, etc, etc, etc. Tem gente que entende muito melhor do que eu. O terreiro, é o terreiro, tá bom. Isso é bom português, é o terreiro, né? Português clássico é a eira, né? Nós dizemos o terreiro. Então, o Senhor, entenda bem que terreiro é isso, né? Tem na mão a pá, limpará o seu terreiro, recolherá o trigo ao celeiro. O trigo ele recolherá ao celeiro. A palha, porém, queimá-las-á num fogo inextinguível. Meus irmãos, não é verdade que, infelizmente, a palha, e hoje não é palha, o lixo, o monturo do mundo, está de tal maneira nos oprimindo, nos fechando, nos prendendo, que o grão de trigo está como que se perdendo. Não é verdade que está quase sendo impossível viver cristamente no mundo de hoje? Verdade ou não é? E é claro, o Senhor não aguenta mais. O Senhor não aguenta mais. E veja bem, o Senhor não tem nada contra os seus filhos. Não, pelo contrário, o Senhor ama os seus filhos. O Senhor ama profundamente os seus filhos. O Senhor quer salvar os seus filhos. Os seus filhos são o trigo. O Senhor sabe que os seus filhos são o trigo que Ele vai recolher ao celeiro, somente que, infelizmente, este trigo, esses grãos de trigo, estão agora soterrados debaixo de toda esta sujeira, que infelizmente o inimigo, ousadamente, covardemente, jogou sobre nós. E eu digo, especialmente sobre a nossa geração. Quantos anos demora uma geração? Dizem os entendidos que uma geração dura 40 anos. Não vamos discutir a coisa. Nós estamos agora em 1992, finalzinho de 92. Não é? Então, põe 40 anos para trás, é a nossa geração. É a nossa geração. Eu sei que tem pouquíssima gente com mais de 40 anos, né? Pouquíssima gente com mais de 40 anos. Todos nós temos menos de 40, na verdade.
Mas graças a Deus, embora alguns com mais de 40 anos, vivemos nessa geração. Vivemos. E é justamente aqueles que têm um pouquinho mais do que 40, os que têm por volta de 40, os que têm 30, os que têm 20, os que têm 15, os que têm 12, nós formamos essa geração. E os nossos filhos que haverão de nascer, ainda formaremos essa geração. Se formaremos essa geração. Bota 40 anos para trás, nós vamos cair em 52. Você se lembra o que aconteceu nos anos 60? Meus irmãos, nos anos 60 não aconteceu apenas uma revolução musical, não. Nós seríamos assim muito superficiais se pensássemos que o que aconteceu nos anos 60 foi apenas uma revolução da música, da moda. Não. Seríamos ingênuos. O que aconteceu nos anos 60 foi uma terrível reviravolta do inimigo sobre a nossa geração. Aconteceu aquilo que está em Apocalipse 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Provavelmente nós teríamos que tomar esse trecho ainda hoje, porque hoje é Nossa Senhora de Guadalupe, né? Dia 12 de dezembro. Nós retomaremos certamente esse trecho. E lá diz que o inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele veio sobre a nossa geração com grande furor e ira. O inimigo viu que esse nosso século já tinha passado da sua segunda metade. Mais ainda, e aí está o importante, o inimigo percebeu que Deus já tinha preparado o terreno, que Deus já estava semeando o trigo do derramamento do seu Espírito Santo. O inimigo viu aquilo que aconteceu com João 23. Na hora que a igreja pensava num papa de transição, Deus quis realmente um papa de transição. Só que a transição de Deus não era a transição que pensaram os cardeais. A transição de Deus era uma transição mesmo, era uma guinada, era uma mudança. O inimigo viu quando, inspirado pelo Espírito Santo, o bom Papa Giovanni Roncalli, né? Até bochechudo, gorduchinho e tal, mas inspirado, cheio do Espírito Santo, ele convoca o concílio, assustou a todo mundo. Mas ainda, quando ele compôs aquela oração do concílio, e muitos de nós rezamos, nós que temos um pouquinho mais do que 40 anos, né? Nós rezamos a oração do concílio, na qual o Papa pedia, e nós pedimos juntos, os seminários, as casas religiosas, as paróquias, rezamos essa oração. O Papa pedia que o Senhor nos concedesse como que um novo Pentecostes, e que se realizassem novamente na igreja os sinais, os prodígios, os milagres que aconteceram no começo da igreja. E Deus atendeu, a igreja inteira pediu. O concílio foi a preparação do terreno. Era preciso preparar o terreno estava muito árido, o terreno estava muito batido, era preciso remexer o terreno, era preciso fazer os canteiros, era preciso afofar a terra, e o concílio fez isso, foi a grande obra do concílio. Quando estava justamente pronto o canteiro, veio o Senhor e derramou o seu Espírito Santo. E você sabe muito bem, foi em 1967 que começou esse derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. E justamente, e aí que está, justamente, neste tempo, quando Deus está preparando o terreno, quando Deus está semeando o trigo, quando o trigo vem brotando da terra, vem o inimigo com furor e ira e lança por sobre este canteiro o joio. O joio. Lembra-se da parábola do joio? Primeiro o pai de família plantou o trigo, veio o inimigo furtivamente de noite, quando estava descansando, e jogou o trigo, e jogou o joio. E claro, o joio parece muito mais fácil, tanto assim que logo os empregados vieram e perceberam que havia joio. Por quê? Porque o joio não tem responsabilidade, o joio é mau, e por isso o joio aparece logo. O trigo não, o trigo é trigo, o trigo tem responsabilidade, o trigo tem que dar grão, o trigo tem que dar espiga, o trigo demora mais, o trigo tem que ter força. O joio é joio.
O que aconteceu nos anos 60 foi um tremendo joio lançado sobre a nossa geração. A nossa geração. A nossa geração. Irmãos, o que aconteceu? Por exemplo, toda a revolta dos nossos jovens não era coisa deles, não. Não era coisa deles. O inimigo pegou a coisa mais linda que nós tínhamos, a nossa juventude. E pegou a coisa mais linda, que era o coração da nossa juventude, que era a capacidade de amar da nossa juventude, e colocou no coração da nossa juventude, a partir dos anos 60, toda essa revolta. O desmando sexual que começou a partir dos anos 60. No meio daquelas músicas ruidosas que começavam naquele tempo, em que os jovens começaram a se soltar, mas isso era somente para embalar, era um embalo para o inimigo poder fazer a dele. Veja bem, era um embalo, era traiçoeiro, aquilo era covarde. Enquanto o inimigo levava os nossos jovens no embalo, ele os levava também para as drogas. Você se lembra do festival de Woodstock? E a desgraça que foi aquilo? Somente que hoje se realizam no mundo, e já se realizaram 2 internacionais do Brasil. Naquele tempo o pessoal se escandalizou. Hoje, infelizmente, ninguém mais se escandaliza. Mas os estragos não são menores. É que a imprensa, é que a televisão é tão maldosa que mostra o outro lado, mas o lado ruim, os destroços que ficam, o lixo que fica depois de um festival desse, ninguém mostra. Mostra só o bonito. Mostra só o bonito. Mas, veja bem, toda a revolta no coração dos jovens, todo esse desmando sexual, toda a onda de droga, toda a onda de bebida que começou nos anos 60. E por causa disso tudo, o casamento começou a ser minado, a família começou a ser minada. Meus irmãos, tudo isso foi o tremendo joio que caiu sobre a nossa geração. E as consequências que vieram daí. Hoje, por exemplo, não há quase família que não tenha que chorar as consequências disso tudo. Por causa de filho drogado, às vezes por causa de pai que bebe, por causa de separação, por causa de infidelidade, por causa de desastres no campo da sexualidade. Pessoas marcadas, feridas, machucadas. Por causa da revolta dos filhos. Por causa desta luta entre pais e filhos. Que não é apenas um problema sociológico, não. Não é apenas um problema sociológico. É também um problema sociológico. Mas é principalmente um problema espiritual. Deus uniu, o inimigo quer desunir. Deus fez a família, o inimigo quer desunir. Quer desunir. E a coisa foi ficando cada vez mais tão desavergonhada, que hoje, esses bandidos que fazem as novelas, não dizem aqui, mas esses produtores que escrevem essas novelas, que produzem essas novelas e que as levam às televisões, não têm coragem de dizer aqui. Mas lá fora, na Europa, por exemplo, lá eles declaram que eles estão fazendo essas novelas para destruir a família. Porque eles dizem, família é uma instituição falida, que só está atrapalhando a nossa sociedade. A nossa sociedade é cheia de tabus, e a principal coisa que está atrapalhando, veja bem, o deslanchar, o abrir-se da nossa sociedade, a evolução da nossa sociedade é a instituição família. Então eles declaram que estão fazendo essas novelas, justamente como um veneno a conta-gotas, homeopatia, né? Gotinha por gotinha, para destruir a família. Claro, são os coitados que não tiveram família, que não têm família, e justamente, desculpa a expressão, né? Mas infelizmente o aidético queria que o outro fosse aidético, que o tuberculoso queria que o outro fosse tuberculoso, que o canceroso queria que o outro fosse canceroso como ele, infelizmente. E esses porque não tiveram família, porque não têm família. Querem destruir a família de todos os outros e não imaginam o que estão fazendo. Na verdade, estão sendo inocentes úteis na mão do inimigo, que quer acabar com o nosso habitat.
Porque o habitat natural de qualquer pessoa é família. Nós experimentamos isso. Por pior que seja a família, é necessário, porque por pior que seja o ninho, é preciso um ninho, até para o passarinho. Eles não imaginam o que estão fazendo, mas estão fazendo o pior, é isso. Meus irmãos, essa desgraça toda tem caído sobre a nossa geração. A nossa geração. Além disso, o que aconteceu na igreja? O que aconteceu na igreja? O concílio foi uma coisa lindíssima, mas porque ao mesmo tempo, enquanto aconteceu o concílio, enquanto aconteceu o derramamento do Espírito, o inimigo veio com tudo para destruir a igreja e destruí-la por dentro. E o que ele foi minar foi justamente a fé. E ele foi pegar não apenas qualquer um, ele foi pegar o que estava no coração, ele foi pegar os padres, foi pegar os religiosos, e ele avançou diretamente na fé dos homens e das mulheres de Deus. Aqueles que Deus havia escolhido para serem homens de Deus, aquelas que Deus tinha escolhido para serem mulheres de Deus, o inimigo foi direto neles, para roubar-lhes a fé, para roubar-lhes a espiritualidade, para roubar-lhes o sentido do sobrenatural, vergonhosamente. Ele foi covarde, mas ele fez isso. Até eu digo para nós, está aqui uma coisa muito importante. Nós não estamos para julgar ninguém, muito menos para condenar ninguém. Nós somos chamados, pela graça de Deus, a termos muito amor, e junto com isso também muita misericórdia com os nossos sacerdotes, com os nossos religiosos, com as nossas religiosas, porque eu digo a vocês, eles não são culpados, eles são vítimas. Eles são vítimas. Infelizmente nós vemos muitas vezes sacerdotes até cheios de qualidades, preparados por Deus, mas cuja vida, cuja pregação, cuja ação, infelizmente é sem fé, é sem sobrenatural, é sem sobrenatural. Não somente se fazem coisas assim, né, de, como dizem, de desmitizar todos os milagres de Jesus, explicar naturalmente, nenhum milagre aconteceu, nenhuma cura aconteceu, esse negócio de mudar água em vinho, e multiplicar pães, tem explicação para tudo, e dizem mesmo, e as coitadas das pessoas, porque hoje ainda, graças a Deus, o povo brasileiro confia no sacerdote, escuta o sacerdote, ouve o sacerdote, segue o sacerdote, e o sacerdote explica na pregação, em plena missa, que tudo isso é lorota, que não aconteceu nada disso, e tem explicações humanas para cada um dos milagres de Jesus, e vai indo até para a ressurreição de Lázaro, e a ressurreição da filha de Jairo, e a ressurreição do filho da viúva de Naim, até para a ressurreição de Jesus, tem explicação. E os coitados não somente acabaram perdendo a fé, sendo esvaziados na fé, mas começam a ser contra fermento. Isso é fermento sim, mas não fermento de espiritualidade, não fermento de fé, não fermento de sobrenatural, mas começam a ser agora fermento de anti-espiritual, de anti-sobrenatural. É uma pena, é uma pena. Eu acho que infelizmente muitíssimos de nós, se não todos nós, temos experiência com isso. Mas irmãos, não é para levantar o dedo e acusar, não, de jeito nenhum, por amor de Deus, não é. Não é para nos colocarmos contra, não, por amor de Deus. Eu quero explicar a vocês que o que aconteceu com a nossa geração, e o que aconteceu com a nossa geração de igreja, foi justamente isso, este bote traiçoeiro do inimigo, que foi direto naqueles que Deus tinha escolhido para serem homens e mulheres de Deus. E porque os escolheu para serem homens e mulheres de Deus, condutores do povo, pastores do povo, o inimigo foi direto, arrancando deles a fé, arrancando deles a espiritualidade, arrancando deles o senso do espiritual, o senso do sobrenatural, porque eles eram um fermento, o povo acreditava neles, e justamente tirando deles a fé, tirando deles o sobrenatural, não tinha quem levasse. O pior, eles acabaram se tornando, muitos deles, né, fermento de anti-espiritual, de anti-sobrenatural, de anti-fé, de anti-igreja, desculpe até a expressão muitas vezes, de anti-Cristo. Porque anticristo não é alguém que se opõe assim apenas contra o Cristo. É muito mais anticristo aquele que esvazia. Porque eu posso tentar matá-lo aqui dando socos e pontapés
e tal. Mas se eu provocar uma leucemia nele, eu mato muito mais fácil. E rindo muito mais da cara dele. É ou não é? E foi isso que o inimigo fez. E fez isso a conta-gotas. Embora que as pessoas não foram se apercebendo. Meus irmãos, essa desgraça recaiu sobre a nossa geração. E por que essa desgraça toda aconteceu? Recaiu sobre a nossa geração. Porque o inimigo, sabendo que pouco tempo lhe restava, veio sobre nós. Veio sobre a nossa geração com grande furor e ira. Está percebendo o porquê? Está entendendo por quê tudo das drogas? Está entendendo por quê todo esse abandono de Deus? Essa fuga de Deus? Esse afastar-se de Deus? Está entendendo todo o porquê da bebida? Porque não é apenas pai que bebe, não. Além de muita mulher, infelizmente, que bebe. Mas os nossos jovens estão bebendo tremendamente. Os nossos adolescentes estão bebendo tremendamente. Há muito pai, talvez que esteja aqui, muita mãe, talvez que esteja aqui, que nem sabe que a sua filha, às vezes a filha de 12 anos, 13 anos, que claro, sai com os colegas no fim de semana, enche a cara. E eles sabem como disfarçar, sabem. E se protegem uns aos outros. Coitados, não é por maldade, eles estão sendo vítimas. É por isso que veio todo esse desmando sexual. Hoje as coisas se tornaram naturais. Quando já não é mais rapaz e moça, quando o menino e a menina acertam de namorar, vocês sabem o que significa para eles namorar, né? Na gíria deles significa transar. No fundo, um está dando a liberdade ao outro de transar. Onde então ter menino e menina nossos, rapaz e moça nossa, que vive um namoro, lutado, suado, mas na tentativa de pureza parece extraterreno. O pessoal nem acredita. Os rapazes têm medo das moças, porque se ele se mantiver puro, até diante da moça que ele está namorando, ele é um extraterreno. Esse rapaz não existe. Então, no fundo, os rapazes têm medo, e tem que demonstrar que ele não é um extraterreno, não é um lunático, mas é gente. E entra na onda, e vice-versa. A menina tem medo de o rapaz alargar logo na primeira, porque todas as meninas não somente cedem, mas até provocam. Não é a menina que cede, é a menina que provoca. Então, se ela pelo menos não aceita, ela é extraterrena, ela é lunática. E com medo justamente disso, com medo do rapaz, de medo de perder o rapaz. Infelizmente, namorar tornou-se sinônimo de transar. Nós não estamos culpando. Estou declarando que esta foi o terrível joio que caiu sobre a nossa geração. Daí você começa a entender o porquê de tanto sofrimento hoje, de tanto problema hoje. Por que o nosso coração vive dilacerado, machucado, ferido? Daí o porquê de tantas preocupações, de paz perdida, de tranquilidade perdida, de sono perdido. Claro que o Senhor está nos dando, pela força do seu Espírito, pela força do sobrenatural, a capacidade de, embora passando por tudo isso, não perdermos a paz. A cabeça vai a 1000, mas de dentro vem a paz. Não perdermos a confiança, porque nós não sabemos nem o que fazer, que iniciativa tomar, mas o Senhor nos conforta, nos fortalece, o Senhor nos orienta. Mas que é duro. A nossa geração tem sido uma geração pisoteada. Mas o bonito está aí. Veja bem. O Senhor tem tido paciência. E São Pedro, eu não vou pegar agora não, senão eu vou folhear muito a Bíblia, mas vocês acreditam que está lá. São Pedro explica o porquê dessa paciência do Senhor. Ele até diz, muitos estão dizendo, mas vocês falam da volta do Senhor, ele nunca veio. Por que ele não vem tanto? Ele não virá mais, isso é tudo história. São Pedro explica, não.
é que o Senhor está usando de uma grande paciência para salvar todos aqueles que Ele quer salvar. Então Ele dá tempo. O Senhor vai retardando a sua intervenção para que o maior número possa se salvar. Então é por isso que o Senhor vem retardando, meus irmãos. Mas o Senhor não aguenta mais a sujeira que está na face da terra. Veja, o Senhor não tem nada contra os seus filhos. Eu repito, os seus filhos são o grão de trigo soterrados debaixo de todo esse monturo de lixo, debaixo de todo esse entulho. E o Senhor quer salvar os grãos de trigo que são os seus filhos que estão aí embaixo. O Senhor quer ajustar contas com o inimigo que foi ousado. O Senhor nos promete que vai botar o inimigo para fora, que vai expulsá-lo das suas possessões, as possessões que ele usurpou. O Senhor promete que vai nos libertar. É por isso que diz aqui, e veja, agora você está entendendo, o que é que João Batista já havia dito. Eu vos batizo em água, porém, é o versículo 11, Mateus 3:11. Mas aquele que virá depois de mim, Jesus, é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. E ao mesmo tempo, esse mesmo João Batista diz, ele tem na mão a pá, limpará sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, queimá-las-á num fogo inextinguível. João está unindo o batismo do Espírito, o derramamento do Espírito com o limpar o terreiro. Vocês me ensinaram, terreiro, né? A limpar o terreiro. E Deus precisa limpar o terreiro, gente. Porque o terreiro não está tendo só palha. Por cima dos grãos de trigo que o Senhor plantou, cuidou e colheu, agora tem lixo, lixo sujo, monturo, tem entulho. E o Senhor quer realmente tirar todo esse lixo, jogar fora todo esse lixo que o inimigo jogou traiçoeiramente, covardemente em cima do trigo, em cima dos grãos de trigo que são os seus filhos, para salvar os seus filhos. Por isso o Senhor está dizendo, mostrando para nós de maneira inegável, gente, inegável, em toda a face da terra, em todos os lugares, para onde quer que a gente anda, as notícias que chegam, jornaizinhos que vêm dos outros países, o Senhor está falando. Vocês conhecem as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, em outros lugares do mundo, mesmo aparições aqui no Brasil, é inegável. Maria também está falando, mostrando que graças a Deus a vinda do Senhor está próxima. E a vinda do Senhor está próxima para quê? Ele vem primeiro para expulsar o inimigo das possessões que ele usurpou. Segundo, para, expulsando o inimigo, limpar a sua eira. Veja, o Senhor não quer a condenação de ninguém. Gente, não é castigo. Não é que ele queira pegar os maus e castigar os maus e jogar os maus no fogo inextinguível. Não, não é isso. O Senhor quer salvar o seu trigo. Ele está tentando, está fazendo de tudo para que também aqueles que infelizmente deixaram-se tornar sujeira, lixo, que eles se mudem, que eles se convertam. E é possível isso, porque eles também são filhos de Deus, estão vivendo não na mentalidade de filhos de Deus, mas na mentalidade do filho das trevas. E o Senhor quer salvá-los. E o Senhor urge, o Senhor está fazendo de tudo para salvá-los. Veja, o Senhor derramou o seu Espírito Santo sobre a nossa geração por causa disso, porque era o final. Então o Senhor derramou o seu Espírito Santo. Deus não usou uma coisinha qualquer, Deus usou o seu Espírito. Deus não usou uma coisinha qualquer, Deus usou os carismas, os dons do seu Espírito Santo, para salvar a nossa geração. Deus tem usado do poder da sua palavra, Deus tem usado dos seus prodígios, dos seus milagres, para salvar a nossa geração. Deus tem usado da sua mãe. Desculpe usar a palavra usar, mas Deus tem se utilizado da sua mãe, da mãe de Jesus, fazendo-a aparecer em diversos lugares e fazendo-a falar.
Também o Senhor tem feito com que a sua mãe chore, não somente nas aparições, mas que a sua mãe chore em imagens. E tudo isso por quê? Para tocar o coração dos filhos. Para que os filhos que são trigo, e sabem que são trigo, não tenham medo do lixo e do monturo que está sobre eles. Pelo contrário, sejam trigo, continuem vivendo como trigo, se portando como filhos e filhas de Deus. E ao mesmo tempo, que aqueles que infelizmente estão andando no caminho do inimigo, que ingenuamente se deixaram tomar, que tolamente se deixaram pegar por ele, que eles se convertam, que eles voltem para o Senhor, depressa, antes que seja tarde. E o Senhor está usando aqueles que já se conscientizaram. O Senhor está usando de nós, que recebemos o derramamento do Espírito Santo, para nós ajudarmos os nossos irmãos a conhecer os tempos que estamos vivendo, e se converterem logo. E o Senhor tem dado poder à nossa pregação. O Senhor tem realizado prodígios, sinais, milagres. Irmãos, os carismas do Espírito Santo não são para fazer espetáculo, não. Pelo contrário, são maravilhas de Deus, para que, então, o povo possa perceber que Deus está vivo, que Deus está operante, que Jesus é o mesmo, que Jesus está no meio de nós. Que apesar de todo o monturo, que apesar da incredulidade que foi semeada na face da terra, apesar da incredulidade e da falta de fé que veio até mesmo dos homens e mulheres de Deus que Ele constituiu, o nosso Deus está vivo, o nosso Deus está operante. Jesus está mais do que nunca realizando as maravilhas que Ele fez nos tempos que passou aqui na terra. O Senhor está renovando os prodígios que Ele fez através dos seus apóstolos e discípulos no começo da igreja. É para isso que o Senhor está derramando o seu Espírito e suscitando os dons do seu Espírito, para converter esta geração. Mas vai chegar a hora, Ele mostra que está cada vez mais perto, que Ele vai ter que usar a sua pá. Não é isso que diz aqui? Versículo 12, leia como é que começa. Tem na mão a pá. Gente, por que alguém tem uma pá na mão? É para limpar. Não tem por onde. E a pá é usado para tirar o lixo. É ou não é? Até em casa, né? Por que a gente usa aquelas pazinhas? A pazinha é para tirar o lixo de dentro da sua casa. Você vai com a pazinha lá, até vou usar a Bíblia, é um bom sinal. Põe lá a pazinha para juntar o lixo e botar o lixo no lixo e não dentro da sua casa. O Senhor não aguenta mais ter o lixo dentro da sua casa. Ele aguentou para converter os filhos da sua casa. Mas só que, primeiro, para a honra do seu pai. Segundo, por amor dos seus irmãos, que somos nós. E terceiro, por amor à sua casa, pelo zelo pela sua casa, Jesus vai intervir. Ele diz, o Pai diz, o Espírito mostra, Maria mostra que essa intervenção está cada vez mais perto. Mas não fiquemos com medo, porque o próprio Jesus nos disse, está lá em Lucas, né? Pelo contrário, eu sei que a gente se assusta um pouco, porque eu tenho a certeza, tudo isso já estava no seu coração. Estava ou não estava? Estava. Só que você precisava de ouvir uma confirmação forte e convicta como essa que eu estou fazendo, que infelizmente nós não temos ouvido uma confirmação forte e convicta desse jeito. Pelo contrário, até eu não gostaria que fosse assim. Provavelmente nesses tempos agora de advento, vocês ouviram tanta pregação furada por aí, até dizendo que esse negócio do Senhor que vem e tal, não é para tão já, é para mais tarde, muito mais tarde, isso não vai acontecer. Acho que vocês ouviram muita pregação furada. Claro, acho que não dentro da renovação, mas ouviram, infelizmente. Muito bombeiro jogando água, né? Enquanto, veja bem, ainda antes de vir para cá, eu rezei o ofício divino, que é aquilo que os padres rezam todos os dias. Gente, o que a igreja põe nos nossos lábios e no nosso coração a cada dia que nós rezamos o ofício divino. Até a palavra é ofício, né? É ofício do padre rezar aquilo pelo povo, em nome do povo.
o que a igreja põe nos nossos lábios a cada dia é tão claro que precisa ser cego para não ver. Mas só que infelizmente o inimigo cegou. O inimigo cegou. E não deixa as pessoas ver. Mas voltando àquilo que eu estava dizendo, todos os sinais mostram que a intervenção do Senhor está cada vez mais perto. Claro, a gente se assusta um pouco vendo uma confirmação tão clara, tão forte, tão convicta. Eu dou graças a Deus pela convicção que Ele me dá pelo seu Espírito. Claro, vocês sabem, eu oro muito, eu estudo muito a Bíblia, muito mesmo. Estou muito atento ao que o Senhor diz. Mas eu não posso negar isso. Não posso negar isso. Hoje Ele me impulsiona com um fogo dentro de mim. Eu preciso anunciar aos meus irmãos isso. Porque veja bem, o que é a sentinela? A sentinela tem que se colocar num lugar alto, em cima, para poder olhar. Mas assim que a sentinela viu, ela precisa usar os seus instrumentos. Se é um clarim, é um clarim. Se é um tiro, é um tiro. Se é na base do grito, é na base do grito. Mas a sentinela tem que alertar: olha lá o que eu estou vendo. Verdade ou não é? Sentinela que não avisa, até pelas leis marciais, é fuzilada. Porque ela estava lá para ver. Segundo, estava lá para anunciar. Se ela não vê, já está errado. Mas se ela vê e não anuncia, essa sentinela tem que ser fuzilada. Meus irmãos, eu não posso negar. Só por graça de Deus, claro. Ele me tem feito sentinela. Não sou o único, graças a Deus não sou o único. Mas eu não posso negar, porque se eu sou sentinela, eu vou ter que prestar contas ao Senhor. E vou prestar contas a vocês. Porque o sentinela acaba sendo responsável por todos que estão debaixo da sua vigilância. Então eu não posso deixar de anunciar, não posso. E essa convicção está no meu coração. Eu não estou dizendo que é daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, mas que o Senhor está próximo. E quando Ele diz que está próximo, Ele quer dizer que todo o tempo que nós temos, Ele é pouco para fazermos aquilo que temos que fazer. Ele não diz com precisão, mas os sinais dele mostram muito claramente que a coisa é para breve. Até, volta comigo lá para Lucas 21. Nós tínhamos pegado o versículo 28, aliás. Lucas 21, 28. E eu quero repetir para vocês isso: quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Gente, a libertação do trigo está próxima. O trigo que estava entulhado debaixo do lixo, debaixo do monturo, a libertação de nós, filhos de Deus, e de muitos outros filhos de Deus, está próxima. Talvez pessoas da sua casa, pessoas da sua família, pessoas que você ama, não conseguem viver a vida cristã porque estão justamente entulhados pelo inimigo. Porque o que está no nosso mundo hoje é um entulho, e um entulho sujo, mal cheiroso. Mas o Senhor diz: levantai as vossas cabeças e reanimai-vos, porque está próxima a vossa libertação, a vossa e a libertação dos vossos. Mas veja como é que continua, versículo 29. Acrescentou ainda esta comparação: olhai para a figueira e para as demais árvores, quando elas lançam os brotos, vós julgais que está perto o verão. Assim também, quando virdes que vão sucedendo essas coisas, sabei que está perto o reino de Deus. Em verdade vos digo, em verdade vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Repete comigo o versículo 32. Em verdade vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Não passará essa geração. Jesus falou isso a respeito de quê? A geração que vir esses sinais, essa geração verá também o reino de Deus. Conseguiu entender? Talvez nós não tivéssemos no passado entendimento dessa passagem,
Mas essa passagem agora ficou clara para você. Em verdade vos declaro, não passará essa geração que vira esses sinais. Ela não passará, sem que tudo isto se cumpra. E Jesus carimbou embaixo dizendo, leia comigo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo vai passar, mas as minhas palavras não, de jeito nenhum, as minhas palavras não vão passar, não vão passar. Meus irmãos, a nossa geração que viu esse derramamento do Espírito Santo, verá também o Senhor vindo em glória para estabelecer o seu reino nesta terra. Eu não estou falando de fim de mundo. Provavelmente durante todo esse aprofundamento você vai entender melhor. Porque o que o Senhor promete depois disso é um mundo limpo. Adianta limpar o terreiro para depois destruir o terreiro? Vocês que me ensinaram que terreiro é terreiro, né? Adianta você limpar o terreiro para botar uma bomba para destruir o terreiro? Claro que não. Eu diria, burro, padre, burro se eu limpar o terreiro e depois botar uma bomba para explodir. Desculpa a expressão, Deus seria burro, e ele não é, graças a Deus, né? De limpar o seu terreiro, limpar a sua casa e depois botar uma bomba para explodir. Não. O que o Senhor nos promete é, tanto quanto céus novos, uma terra nova, e mais ainda, o reino de Deus virá, o reino dos céus virá. O reino dos céus virá, como Mateus disse. Preparai o caminho antes, fazei penitência, convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. Quando Jesus veio e João preparou o caminho, claro que o reino dos céus estava próximo. Olhando todos os séculos que se passaram antes, com a vinda de Jesus, o reino de Deus chegava muito perto, muito perto. Aliás, o reino de Deus já estava plantado na terra, porque Jesus tinha sido plantado na terra. Interessante, eu tenho meditado muito isso. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Fisicamente, olhando os quilômetros, os judeus podiam sair do Egito e chegar em menos de 3 meses na terra prometida. Em menos de 3 meses, podia ser mais rápido. Quanto tempo eles demoraram? 40 anos. E o que Deus fez naqueles 40 anos? Naqueles 40 anos, Deus purificou, Deus transformou aquela geração. Até tirou daquela geração marcada pela escravidão do Egito, tirou dela uma geração nova. Uma geração capacitada a entrar agora na terra prometida. Para isso Deus teve que ter tempo e gastou 40 anos. Embora eles pudessem entrar logo. E a expectativa do povo era sair, por isso que o povo foi desanimando e foi murmurando, revoltando-se contra Moisés. Porque o povo tinha certeza que eles podiam sair e em menos de 3 meses estar lá. Mas não chegava. 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 35 anos, não chegava. O que aconteceu? Jesus veio a primeira vez. Fez tudo o que ele tinha que fazer. Os próprios apóstolos, está aí em Atos, estavam certos que o reino de Deus ia se manifestar. Não foi isso que eles perguntaram? Senhor, quando é que vais estabelecer o reino em Israel? Jesus tinha tudo para estabelecer o reino. Jesus disse, não compete a vós saber os tempos que o Pai designou. Mas recebereis o Espírito Santo. Ele vos dará força e sereis minhas testemunhas. O que interessa para vocês agora é isso, recebam o Espírito Santo. O tempo vocês... Quanto tempo Deus demorou? Já demorou 1992 anos. Ou então tira 33 daí, quando Jesus falou a eles depois da ressurreição, né? 1960 e poucos anos. É que demorou desde que Jesus falou isso até agora. Primeiro, já está bem mais próximo. E por outra, todos os sinais estão mostrando que está muito próximo. Porque o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Uma demonstração, meus irmãos, muito clara, claríssima, de que os tempos chegaram. É o que está acontecendo conosco agora, é o derramamento do Espírito Santo.
Veja bem, eu vou lhes declarar uma coisa muito importante. Não sei se você já pensou nisso. Deus derrama o seu Espírito lá no começo. Depois que Jesus sobe ao céu, os anjos dizem: por que vocês ficam olhando para o céu? Lembra, né? É Atos 1, primeiro capítulo de Atos. Por que vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que vos foi arrebatado, ele voltará da mesma forma que o viste subir. Veja bem, da mesma forma que o viste subir, ele voltará. O que fizeram os apóstolos? Obedeceram a Jesus, foram para o cenáculo, ficaram cheios do Espírito Santo. E que maravilha que foi o derramamento do Espírito Santo, não somente sobre eles naquela hora, mas sobre aquela igreja nascente. Gente, que maravilha que aconteceu. Veja bem, nunca mais houve na igreja um derramamento do Espírito Santo igual àquele. Nunca mais. Nunca mais. O Espírito Santo sempre esteve na igreja. Os dons nunca faltaram. A santidade nunca faltou. Mas aí o importante, um derramamento igual a este, só agora. Quando? Na nossa geração. Que ano começou? 1967. A nossa geração. A nossa geração. Veja bem, lá no começo, quando nascia a igreja, Deus derramou o seu Espírito. Agora, a nossa geração tem essa graça. A nossa geração é uma geração bem-aventurada, feliz. Embora sofrida, embora entulhada, embora pisoteada, a nossa geração é uma geração bem-aventurada. Ela está recebendo um derramamento do Espírito Santo que nenhuma outra geração recebeu, que nenhuma outra época recebeu. Só agora, só na nossa geração é que o Senhor está derramando o seu Espírito da mesma forma que derramou lá no começo da igreja. Nós estamos recebendo. Os prodígios que Deus fez lá no começo da igreja, está fazendo agora. Está ou não está? Vocês são a prova disso. Os nossos grupos são a prova disso. Os nossos encontros são a prova disso. Gente, nunca houve tanta conversão. Nunca houve tanta mudança de vida. E ao mesmo tempo nunca houve tantos prodígios, tantas curas, tantos milagres acontecendo. Nunca houve. Por quê? Nós somos mais bonzinhos ou mais bonitinhos que os outros? Não. Veja bem, a geração que vir esses sinais, com ela acontecerá tudo aquilo que foi prometido. Alegre-se, reanimai-vos e alegrai-vos, levantai as vossas cabeças, porque a vossa libertação está próxima. Vocês conhecem aquela música, né? Como são belos os pés do mensageiro, que anuncia a paz e tudo mais. Ela tem uma segunda parte, não tem? Qual é a segunda parte? O meu Senhor chegou com sua glória. Vivo Ele está. Sim, Ele está. Bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar. E vivo, eu sei, Ele está. Veja, tudo está. É tudo no presente. O meu Senhor chegou com sua glória. E alguns dizem, chegou porque Ele está aí, está na Eucaristia. Não, não é isso. Essa é uma música profética. Nós cantamos a primeira parte, como são belos os pés do mensageiro. É o que nós estamos fazendo, é o que nós na renovação somos chamados a fazer, enviados a fazer. Mas ao mesmo tempo já cantamos na segunda parte, profeticamente, o que vamos cantar. Gente, um dia nós cantaremos essa música, vendo o acontecido vivo e a cores. O meu Senhor chegou com sua glória, vivo Ele está, sim Ele está, bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar, e vivo, eu sei, Ele está. Eu sei porque eu estou vendo, porque eu estou tocando, estou sendo tocado, e vivo eu sei, Ele está. A nossa geração vai ver isso. A nossa geração é uma geração abençoada. Então, aguenta, gente, aguenta firme. Nós somos esses grãos de trigo. Não se deixe desanimar, não se deixe sucumbir. O inimigo tem nos prendido, o inimigo tem nos aferrolhado, o inimigo tem tapado as nossas bocas, o inimigo tem cruciado os nossos corações, o inimigo tem nos batido por todos os lados para nos tirar fora de campo, fora de ação. Aguenta firme. A tentação tem batido forte na gente, tem batido destemida na gente, a tentação tem batido covardemente em cima da gente. Aguenta firme, que é por pouco tempo. A nossa geração vai ver Jesus, a nossa geração vai poder cantar profeticamente isso, e não somente nós, todos aqueles que nós ajudarmos a sermos salvos. Então é hora de arregaçar as mangas, é hora de se pôr em ação, é hora de evangelizar,
É hora de deixar-nos usar pelo poder do Espírito. É hora de nós nos unirmos. E veja bem, a renovação é um corpo profético. Não é você, não é o seu grupo, não é a sua cidade, é a renovação. É isso que o Espírito Santo está fazendo. Nós somos um corpo profético que está realizando nos nossos tempos a missão de João Batista, de preparar o caminho do Senhor, porque Ele está próximo. E assim como João viu o Senhor, assim como João viu o Senhor, assim como João tocou o Senhor, sim, João tocou o Senhor, a nossa geração vai ver o Senhor. Veja, nós somos João Batista hoje, e eu digo a vocês, assim como João viu o Senhor e tocou o Senhor, e viu a glória do Senhor, nós veremos a glória do Senhor muito mais do que João, e nós cantaremos: o meu Senhor chegou com toda a glória. Vivo Ele está, sim, Ele está, bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar, e vivo, eu sei, Ele está. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.